Toda vez que a gente fala em imposto de renda, recebemos uma ligação aqui na redação. Tá bom. Calma. Nós vamos então continuar explicando aqui. Já tivemos várias oportunidades, então vamos ter mais uma. O advogado doutor Tiago Braich, que é advogado especializado em direito tributário, está aqui conosco. Doutor Tiago, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. O Ulhão tá brabo. Bom dia a todos, sim. Assim, como sempre. O microfone da sua câmera está fechado, doutor. Isso, agora. Aí. Está funcionando? Agora sim, obrigado. Bom dia, sim. Bom dia a todos. Normalmente o Leão tá nervoso, sem dúvida. Muito obrigado. Doutor Tiago, o seguinte, as pessoas portadoras de algumas doenças, elas podem ou não ter isenção no imposto de renda? Sim, elas podem, né? É importante diferenciar aqui que o fato das doenças graves, daquelas pessoas com doenças graves, não elimina o fato da pessoa ter que entregar a declaração de imposto de renda. Ela tem que entregar da mesma forma. O que acontece é que ela vai estar isenta, né, de recolher o tributo. Não são todas as doenças, né, que são consideradas doenças graves. É necessário um laudo pericial. Existe uma lista, né, na verdade, divulgada pela própria Receita Federal, para listar enumerar essas doenças, e você precisa sempre de um laudo pericial, feito principalmente no SUS, para comprovar que você tem aquela doença ali. Então, sim, respondendo a sua pergunta de uma forma para resolver direta, doenças graves, a depender do tipo de doença grave, você não recolhe imposto de renda, você está isento. Mas, ainda assim, você tem que entregar a declaração no mês de maio. Agora, doutor Tiago, onde é que as pessoas podem comprovar se a doença que ela tem está ou não no rol das isenções? Isso é lá no site da Receita? Existe uma instrução normativa, e existe também, é bem interessante, e é bem didático, assim, no site da Receita tem um arquivo que se chama Perguntas e Respostas. Perguntas e Respostas, você estava brincando agora há pouco, que toda vez que você recebe alguém no ar te perguntando alguma coisa, né, assim, quando a gente fala de imposto de renda. Então, a Receita, sabendo disso, ela compilou num arquivo bem grande, né, assim, você consegue baixar para o seu computador ou acessar online, e lá tem uma série de perguntas com diversos tipos de dúvidas de contribuintes ao longo do ano, ao longo da vida, vamos falar assim. Então, ela compila todos os anos e ela atualiza todos os anos. E lá tem uma pergunta específica, algumas perguntas, né, específicas com relação às doenças graves. Então, né, nesse caso, tem uma pergunta: olha, quais são as doenças? E ela lista, né, assim, quais são principalmente relacionadas às doenças mentais, principalmente, e ela lista quais são os requisitos, como é que você busca o laudo pericial, né, se o laudo pericial de um médico privado funciona ou não. No caso, não funciona, tem que ser um laudo pericial emitido pelo SUS. Então, esse Perguntas e Respostas é bem didático, de fácil acesso para todos nós, e ele esclarece muitas das dúvidas que nós temos no dia a dia. Agora, doutor Tiago, imagino que entre essas doenças graves, uma delas deve ser o câncer. Mas eu pergunto, a pessoa tem isenção enquanto está fazendo tratamento, ou é definitiva, já vista que tem sempre o perigo de haver uma recidiva da doença? Na verdade, pelo que eu me recordo de cabeça, o câncer ele não está na lista, por mais que sem dúvida seja uma doença grave ou gravíssima, que afeta de uma forma, né, bem relevante todos nós, ela não estaria, né, estaria ali doença de Parkinson, cardiopatia grave, cegueira, nefropatia, doenças que, claro, câncer não deixa de ser uma doença muito grave e fatal, mas ela não está na lista de doenças graves, no caso de você estar fazendo tratamento ou não. Se ele pode ser um câncer reincidente, ele vem a voltar lá na frente. Então, ela não estaria nessa lista, a princípio, de doenças graves, ou, e, consequentemente,
que te permite ter a isenção com relação ao imposto de renda. Tiago, para mim me surpreende, não, sua informação técnica e logicamente, sempre imaginei que uma pessoa que tivesse com câncer ou tratamento de câncer estivesse isenta, mas não está, como você acabou de explicar para a gente. Mas que muita gente não sabia dessa informação que você acabou de dar aqui para nós. Não está. Para quem tem curiosidade, vale a pena acessar esse Perguntas e Respostas. Lá tem e tem o nome técnico da doença. Mas, assim, eu confesso que alguns é até difícil de entender o que é, porque são doenças bem específicas, né, assim, que do ponto de vista técnico a gente lê muitas vezes com relação ao tipo de doença a gente não entende. Mas né, eu li isso bem recentemente e eu me recordo que a do câncer não estava nessa lista. Perfeitamente. Tiago, muito obrigado pela gentileza. Bom dia a todos, um abraço. Muito obrigado. Tiago Braich, advogado especializado em direito tributário. Portanto, está lá no site da Receita, ele explicou aí, está lá, ele disse que é bem didático, direitinho, para as pessoas saberem se têm ou não direito, etc. Me surpreendeu essa história do câncer. Sinceramente, eu nunca pude imaginar uma coisa dessa, mas ele é especializado e é bom a gente, então, olhar direitinho lá o site.